Hora de conversar com Mônica Bergamo. O Brasil é um país único em vários aspectos, né? Por enquanto, por exemplo, o Brasil é o único país que tem um tribunal especial do trabalho, uma justiça do trabalho. O Brasil é um dos pouquíssimos, eu não conheço outro, países que possui um tribunal superior eleitoral, uma justiça eleitoral, né? Uma justiça separada só para as eleições. Não existe isso em outro. Então a gente tem uma das magistraturas mais inchadas do planeta. STJ, STJ, geralmente Justiça Desportiva, tem em algum outro canto? Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Desportiva eu não STJD. sei, mas eleitoral tem. A gente tem, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas nós temos outros países que têm justiça eleitoral. Mas não é o normal. Né, não Nem é, não é Justiça do Trabalho, nem Justiça Eleitoral, nem Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Aí sim. Nem esse combo, né? Esse combo todo. O Bolsonaro deve sancionar uma lei agora que aumenta vagas na cúpula do judiciário. Vai nomear numa canetada só, mais de 70 desembargadores. É tudo que esse país precisa. Um judiciário ainda mais inchado, Mônica. Bom dia pra você. Pois é, bom dia a todos. Pois é, Megali, o presidente Jair Bolsonaro vai dar a maior canetada da história recente do judiciário brasileiro, né? No próximo ano ele vai poder nomear 75 novos desembargadores nos 6 tribunais regionais federais do país. A gente tem a Justiça Estadual e a gente tem a Justiça Federal, que julga os crimes federais. Por exemplo, toda a Operação Lava Jato foi julgada na Justiça Federal, né? Então, é a cúpula do judiciário. Esses tribunais, são 6 tribunais, eram 5, foi criado mais um, de Minas Gerais, que está novinho lá, com 18 vagas para serem preenchidas pelo presidente Jair Bolsonaro, 18 desembargadores em Minas Gerais e outros nos outros tribunais. Essa avalanche bolsonarista nas cortes, né, vai ser possível por causa disso, por causa desse aumento de quase 50% das vagas desses 5 tribunais, 57 novos cargos, Megali. O Brasil tem hoje 139 desembargadores federais, 139 juízes que são chamados de desembargadores nesses tribunais regionais federais. Nós vamos dar um salto para 214, em meio a essa crise econômica, em meio a tudo isso, vamos dar esse salto, né? A lei que cria esses novos cargos já está na mesa do presidente Jair Bolsonaro para ser sancionada. Ela foi aprovada agora, no dia 8 de novembro, na Câmara dos Deputados. Então, a nomeação tem vários aspectos. Tem o econômico, né? Um magistrado me escreveu ontem e falou o seguinte, quer ver, estou procurando aqui a frase dele, diz que o maior trem da alegria, é um trem da alegria monstro com dinheiro do contribuinte. A culpa não é, a responsabilidade, vamos dizer, não é do presidente, apenas o Congresso também aprovou essas vagas. Agora, a gente tem um aspecto político, né? A nomeação de um número assim tão grande de magistrados em tribunais estratégicos da cúpula do judiciário preocupa alguns setores do meio jurídico, já está preocupando os que perceberam que esse projeto foi aprovado. Tem ministro do Supremo Tribunal Federal que não sabia direito o número de desembargadores que tinha nesse projeto. Ainda está um pouco nebulosa a coisa, mas a nomeação de um número tão grande assim de magistrados em tribunais estratégicos por um governo, né, no caso pelo presidente Jair Bolsonaro, preocupa setores do meio jurídico que já temem um certo aparelhamento, né, das cortes, porque como é que qual é o segredo, vamos dizer assim, né, dessa questão de você ter instituições, quer dizer, ela é autônoma, o judiciário é autônomo, mas o executivo que nomeia, que os governos vão passando, os governos vão se alternando, então você vai tendo uma pluralidade nos tribunais, você não tem uma força, né, de pensamento dominando nos tribunais, em tese, né? Agora, nesse caso, com a abertura das vagas, vai ser este governo, este presidente nomeando 75 de 214 desembargadores. Eu estou falando isso, Megali, fora os que vão se aposentando, e ele vai nomear também. Então, no fundo, até o final de 2022, ele vai nomear um número muito maior. Por exemplo, tem 3 vagas hoje no Rio de Janeiro, né, para serem preenchidas de desembargadores que se aposentaram. Já vão subindo aí para 78 as nomeações que ele vai fazer, portanto. Então, é uma verdadeira avalanche, né? Para a gente citar apenas um exemplo, né, de como os tribunais regionais federais são decisivos, além de passarem muitas coisas de governo ali, do interesse do governo ali, por exemplo, o ex-presidente Lula, ele só foi preso depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região
confirmou a sentença do ex-juiz Sérgio Moro contra ele. Então o juiz de piso manda muito, faz o processo, comanda tudo, mas se em cima, se no Tribunal Regional Federal não tiver o ok, nada anda. Então a palavra do Tribunal Regional Federal, peso é muito, muito, muito importante, né? Então aí o que dizem é que quem vai ter muita influência sobre essas indicações, essas nomeações, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, né, que como disse o presidente Jair Bolsonaro, é um pedaço meu dentro do Supremo, né, 10% do Supremo é dele, né, Nunes Marques, assim ele se referiu. Ministro Nunes Marques, o filho dele, senador Flávio Bolsonaro, também participa dessas conversas, está participando no Rio de Janeiro, segundo eu apurei. Então é isso. Uma parte dessas vagas é destinada à Ordem dos Advogados do Brasil, que faz uma lista sêxtupla, vai para os tribunais, vira uma lista tríplice, mas a palavra final mesmo, a caneta, sempre será do presidente Jair Bolsonaro, o Megali. Esse é um país muito exótico mesmo, né, Mônica? Ontem acho que era o INEG que falava sobre isso. No Brasil, nos últimos 2 anos, a gente viu uma redução de 20%, 30% nos processos trabalhistas, né, com a reforma trabalhista. Não obstante, a justiça trabalhista continua exatamente com a mesma estrutura. Não diminuiu um A, né? Nenhuma cadeira foi eliminada, nada foi enxugado. O tribunal, a justiça continua a mesma, com apenas 70% dos processos que existiam 2 anos atrás. Enfim, só para registrar aqui, o STJD é um tribunal privado, viu? Obrigada, gente. Da estrutura futebolística do Brasil e não do judiciário brasileiro. Obrigado aos ouvintes que escreveram. Então não são gastos públicos, não, né? É só o absurdo de termos uma justiça paralela para tratar como seres diferentes do restante da humanidade. É só isso, né? Mas não é dinheiro público. É isso. Valeu, obrigada. Muito bem.